Olá, meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do podcast do Fiscal. Hoje, domingo, dia 18 de agosto de 2024. E hoje estou recebendo aqui o meu amigo conterrâneo cocalauvense, o nosso amigo João Paulo, que hoje está fora de Cocal dos Alves, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E a gente vai conhecer um pouco mais de sua história, desse cara batalhador que conseguiu vencer na vida com muito esforço. A razão pela qual ele saiu de Cocal dos Alves, sua cidade natal, sua cidade do coração, onde está toda a sua família, e foi em busca dos seus sonhos. E vamos conversar com ele sobre a questão política do município de Cocal dos Alves, a avaliação dele da atual gestão. Meu amigo João Paulo, boa noite, bem-vindo ao podcast do Fiscal. Boa noite, eu que agradeço o convite e eu gostaria de agradecer o teu espaço aqui, né, para a gente poder chegar com a nossa opinião, com a nossa fala a mais pessoas da nossa cidade. Queria que você nos contasse aí como foi aí essa mudança, você sair de Cocal dos Alves em busca de dias melhores lá na capital. Então, é isso que acontece. Há uns 22 anos atrás, eu saí de Cocal dos Alves para Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro eu fui para Angra dos Reis. E iniciei no setor privado, eu trabalhei 17 anos da minha vida de carteira assinada para uma empresa, né? 17 anos eu trabalhei com esse pessoal lá. E depois eu entrei no ramo de turismo, né? Lá é um lugar muito bacana e a gente é beira-mar, entendeu? É um lugar muito legal. E a gente, como trabalhador que nós somos, eu vi uma oportunidade e eu me agarrei a isso. E graças a Deus a gente conseguiu algumas vantagens, né? Tipo assim, no nosso trabalho. E hoje a gente tá bem, trabalhamos bem, graças a Deus. Quantos anos que você tá lá em Angra? Eu tô há uns 18 anos. Há uns 18 anos, porque iniciando Rio de Janeiro, Angra. Cheguei lá, beira-mar, eu não quis mais outra vida, eu quis ficar lá, quis trabalhar lá. Mas mesmo assim, num lugar lindo, um lugar bacana de se morar, a gente sempre quer voltar para nossa cidade. Então, quando eu chego aqui, que eu vejo o que acontece, eu fico triste. Quando eu vejo o que acontece na nossa cidade, eu vejo que se continuar assim, está cada vez mais difícil de eu vir para minha cidade, de eu retornar para minha cidade, para trabalhar aqui, para investir aqui, para viver com meus amigos, meus conterrâneos aqui. Entendeu? Que esse é o meu desejo. Então a principal razão que levou você a sair de Cocal dos Alves para fora foi busca de oportunidades. Busca de oportunidade, porque aqui não tem. Você sabe que aqui não tem. A gente vem de uma gestão que o pensamento deles é empobrecer a cidade para ter controle sobre eles. Isso é uma prática muito ruim que vem sendo aplicada há muito tempo. Nessa cidade, quando uma pessoa ele começa a se instalar, ele começa a virar uma liderança na cidade, essa gestão ela vem e te dá uma rasteira. Por quê? Porque quando você cresce ao lado dessas pessoas, na cidade dessas pessoas, que eles se acham donos, eles não deixam você crescer, porque você pode ser um concorrente no futuro. Então, enquanto você está iniciando, eles te derrubam. Isso aconteceu já com vários amigos aqui nessa cidade. João Paulo, quando a gente anunciou esse bate-papo com você, muitas pessoas se preocuparam, pessoas conscientes de Cocal dos Alves, que pregam uma política decente, outros cocalenses, querendo saber quem é você, se você não estaria envolvido com pessoas que no passado próximo aí se envolveram na política em Cocal dos Alves. Eu queria que você falasse sobre isso e deixasse o povo mais despreocupado com essa questão. O que eu posso falar é o seguinte: a minha vida em Rio de Janeiro foi trabalhando honestamente. Eu tenho 2 CNPJ, eu tenho uma empresa chamada Mariana Tour, inclusive leva o nome da minha filha, e eu tenho uma segunda empresa chamada Marimar. Então, eu trabalho honestamente hoje, a gente tem 2 empresas, 2 CNPJ que você pode consultar, correto? Sobre o que o pessoal anda falando aí é o seguinte: primeiramente que eu não pode me comparar com isso que aconteceu no passado. Primeiro, não concordo com compra de voto, não vou investir nenhum valor financeiro nessa campanha de ninguém, para deixar bem claro. Tem umas pessoas que falam, o João veio para investir na campanha do Amaral. Financeiramente, eu não vou investir,
Nós já tivemos pessoas que chegou aqui com rios de dinheiro, comprando voto, e eu não concordo com isso. Inclusive, não deu certo. Certo? Quando eu vejo essas pessoas entrarem nas residências, como acontece lá no meu povoado, chamar o dono da casa para a sala, que eles que convidam, chamam para dentro da sala para oferecer dinheiro e ainda fala por cabeça. Eu pago X por cabeça. Inclusive, eu queria pedir para essas pessoas que não deixem suas crianças ver isso. Se essa geração está perdida, vamos apostar na geração futura. Então, se chegar um candidato na tua casa te oferecendo algum recurso financeiro para você o acompanhar, não deixa que essa conversa seja na frente dos teus filhos, porque a gente quer mudar daqui para frente. A gente quer que essas crianças tenham outro ponto de vista e não isso que está acontecendo na nossa cidade, que eu não concordo. E mais uma vez, eu te falo, eu vou contribuir para a campanha do Amaral de uma outra forma, esclarecendo as pessoas, mostrando para eles que quem está de fora está vendo melhor o que está acontecendo do que quem está dentro. Porque, tipo assim, existe um endeusamento da gestão atual, existe um financiamento, uma compra de voto por meio de uma, vamos falar assim, 600, 500 reais mensal, que é como que fosse um emprego, mas esse emprego não existe. Uma esmola. É uma esmola, porque quando tu tem um emprego, geralmente tu vai ter que bater ponto naquele lugar. Eu vou te procurar, você está onde? No seu emprego. E dentro do Cocal dos Alves e nos interiores vizinhos, você sabe quem são as pessoas que estão recebendo, e é uma esmola, porque é um salário mínimo dividido para 3, e esse rapaz não trabalha, ele não tem um trabalho. Então, assim, como eu não concordo com isso, eu deixo bem claro, não vim investir valores financeiros nessa campanha. Eu quero contribuir com a minha palavra, com esclarecimento, com meus amigos e pedir para eles, vamos fazer algo diferente. Se chegar alguém na tua casa te oferecendo, te dando dinheiro, que não é dele o dinheiro, que o dinheiro já é seu, só está de posse dele. Porque quando ele desvia recursos da saúde, da educação, da infraestrutura, quando ele desvia esse valor, ele guarda esse dinheiro para a época de campanha, ele poder financiar essa campanha. Então, não concordo com isso e, por isso, eu não invisto em campanha eleitoral. Ao longo desses 18 anos que você teve fora de Cocal dos Alves, como você avalia o crescimento da cidade? Você acha que teve um grande crescimento? Ou o crescimento, as famílias que geraram rendas, foi apenas um grupinho de pessoas igual ao Cocal? Eu costumo dizer, cara, eu estava vendo aí anunciando, nós somos um time. Eles falam de um time. Esse time está fechado. É uma família e seus agregados. Eu quero perguntar para o povo, o grande povo do Cocal dos Alves, nesse time que esse pessoal fala, você tem vaga nele? Você joga nele? Eu te pergunto, você joga? Você não joga nele. Talvez você não tenha vaga nem para gandula nesse time. Fica só na torcida, vendo eles ganharem. E outra coisa que eu não concordo também, cara, quando a população deixar de endeusar um gestor ou um candidato, as coisas começam a mudar. Vamos aplaudir as nossas conquistas. Não vamos aplaudir quando um prefeito, olha o prefeito, meu prefeito tem dinheiro. Meu prefeito comprou uma casa, uma mansão. Ah, ninguém ganha a campanha do meu prefeito porque meu prefeito tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. O salário dele é menor do que o meu. Entendeu? O salário dele é menor do que um diretor, entendeu? Do que um professor. É um salário que não dá para enricar. Eu te pergunto, como é que ele enricou? Ele enricou com o teu dinheiro. Portanto, esse dinheiro que ele está te pagando, te dando para votar, esse dinheiro já é seu. Só está guardado com ele porque ele fez isso de uma maneira ilegal. Então você avalia que ao longo desses 18 anos que você esteve fora de Cocal dos Alves, a cidade cresceu apenas para uma meia dúzia, não é isso? Sim, eu tenho vindo algumas vezes. De 2 anos, 3 anos eu venho, né? Mas eu acompanho por perto. O que acontece? Uma cidade pequena, né? Uma cidade que devia ter uma outra estrutura, não tem. É uma vergonha você chegar no centro da cidade de Cocal dos Alves, e quando eu falo centro, na frente da casa do atual gestor, que mora o meu pai. Conhece o senhor Manuel Domingo, mora na frente da casa do prefeito. Você só atravessa a rua e encontra de frente. Pois bem, eu cansado de ver o meu pai carregando baldes de água
Um senhor de 80 anos carregando um balde de água à noite, porque passou o dia todo esperando uma água para tomar um banho, para fazer alguma coisa e não chegou. Então ele ia até a casa de alguém, pedir um balde de água para poder fazer sua comida, etc e tal. Bom, cansado de ver isso, eu pedi para cavar um poço, perfurar um poço na calçada do meu pai, para ter a água para ele. A vizinha do lado furou um poço 10 metros também. O outro furando um outro. A cidade não vai ser cidade de Cocal dos Alves, vai ser cidade dos Poços. Eu te pergunto, como uma cidade desse tamanho, se nós temos aqui a 40 metros de profundidade, nós temos riquezas de água? Por que você não fura 2, 3 poços, não coloca uma estrutura lá, caixas de 20 mil litros e abastece a cidade? Eu sempre bati nessa tecla, eu acho fim você trabalhar o dia, chegar à tarde em casa e você não ter água. Entendeu? Isso é o fim. E para aquelas pessoas que podem, vão lá, furam o seu poço e tem sua liberdade, né? Sua água na tua torneira. Só que acontece, muitos não podem. Mas aí que está a grande jogada. Aqueles que não podem fazer, chega na época de campanha, o cara chega e fala, vou fazer o seu poço. Então ele faz o poço para você, é como que estivesse dando de presente, escondido, para poder ter aquele pessoal na mão. Entendeu? Porque o cara que não tem condições de perfurar um poço, vem alguém e fura para ele, o cara é grato para sempre. Tá entendendo? Então é essa a jogada. Em outras cidades do Piauí e do Maranhão, acontece muito o seguinte, a situação do carro-pipa. Que é, o cara vem entregar na tua casa sempre aquele carro de água. Entregou para um, entregou para outro e vai mantendo o controle. Certo? O cara não pode cavar um poço, não tem água na torneira, e o cara fica te entregando água, te mantendo na sede para poder você estar com eles. Não concordo com isso. Então, Cocal dos Alves não cresceu. Quem falar que Cocal dos Alves cresceu está mentindo. E Cocal da Estação também. Inclusive, eu tive aqui numa convenção, eu fiquei perto vendo. Se tivesse crescido, o povo não estava andando ainda de D10, com superlotação, como eu vejo o povo chegando do interior para vir para os comícios, para vir para os encontros. Então não cresceu. Numa cidade que falta água, numa cidade que falta dipirona no posto, quando você chega no posto de saúde de Cocal dos Alves com teu filho, você vem, às vezes até tem médico, difícil, mas tem, o médico fala, tem que dar esse remédio, mas eu não tenho aqui. O senhor compra ali na farmácia que eu aplico para o senhor. Olha, eu queria fazer um curativo, mas eu também não tenho material do curativo. Aí eu te pergunto, esse dinheiro dessa riqueza para gastar em campanha veio de onde? Veio justamente lá de onde ele devia estar. Da saúde. Ele veio lá da educação. Primeiro dia de aula, de retorno das aulas, eu estava aqui. Né? 3 ônibus no primeiro dia. É coincidência ou é falta de manutenção, hein? 3 ônibus quebraram? 3 ônibus quebraram no segundo dia de retorno de aulas. 3. Um quebrou no Chafariz, um no Baixão e um outro aí que estava as fotos no grupo. O do Chafariz, ele voou as rodas. Cheio de alunos, velocidade. A nossa sorte, graças a Deus, não aconteceu nada com as crianças, porque a gente era numa área que não tinha abismo. Então ele arrancou a roda, saiu na beirada, parou, ok. Imagina se fosse numa cidade, numa estrada com abismo. Ele tinha capotado. O segundo arrebentou o eixo atrás, soltou o jogo de rodas traseiras. Isso é falta de manutenção? Acontece um acidente, sabe o que diz? É acidente. Não é acidente, nós criamos acidentes. Os acidentes não existem. Nós contribuímos para que eles aconteçam. Porque se quando terminou o primeiro semestre lá, se tivesse feito uma revisão preventiva, uma manutenção nos ônibus, eles não tinham quebrado. Entendeu? Porque assim, visivelmente, o transporte escolar, você que pode ser um leigo, mas visivelmente você percebe que ele não está em condições. Tá? O curioso aqui é que todos os problemas que você me relata aqui lá de Cocal dos Alves, que eu também tenho conhecimento desses problemas,
São os mesmos aqui de Cocal. A questão do abastecimento de água, que eles não perfuram poços profundos, não colocam estruturas de caixa d'água grande para o povo acabar esse sofrimento. A questão do transporte escolar precário, sucateado. Os mesmos problemas de Cocal dos Alves são os mesmos aqui de Cocal. Mas, meu amigo, mais uma vez eu te falo, não é que um prefeito é ruim, é que o outro é ruim. É que ele segue uma cartilha. Isso é um plano. Esses caras são estudados para fazer isso. Nós somos um grupo, um time, como eles falam, e nós temos que sufocar e na hora certa a gente vai lá e serve. Quando tu estiver no fundo do poço, vai ser eu que vou te dar a mão, vou trazer aqui, você vai me agradecer, mesmo sendo eu que te coloquei, que contribuí para te colocar no fundo do poço. Como gestor da cidade, eu poderia ter feito alguma coisa para você, para a tua família, não chegar ao fundo do poço. Mas eu fiz com que você chegasse. Só que no final, eu te salvo e eu saio de herói. É isso que acontece nas nossas cidades. Porque Cocal da Estação e Cocal dos Alves. Agora, tem um ponto de preocupação. Até vendo aqui o que está acontecendo, tem um ponto de preocupação e o povo do Cocal dos Alves não está, tipo assim, entendendo isso ainda. E é por isso que, com esse espaço que a gente está aqui contigo, para poder levar para a maioria das pessoas o que pode acontecer. O que está prestes a acontecer se não tomarmos as providências. Vamos lá. Cocal da Estação, o povo cansou. Como é que eu percebi isso? Não é que ninguém me falou. Eu tive aqui numa festa, no festejo, no dia a dia, grande movimento, superlotação. E por 2 vezes eu percebi que foi anunciado o nosso deputado que lá representava o prefeito. Eu achei um pouco estranho, porque geralmente é o prefeito que tem que representar a prefeitura, mas nesse caso lá era o nosso deputado. Por 2 vezes foi pedido aplauso para ele. Uma salva de palmas para fulano. Ninguém. Você sabe o que é ninguém? Você sabe o que é 20 mil pessoas, 20 pessoas bater palmas? É vergonhoso. Então, o que acontece? Eu pude perceber que Cocal da Estação está perdido. Eles vão perder Cocal da Estação para o Cristiano. Se por um acaso a gestão do Cocal dos Alves continuar, o que ocorre? A estrutura dos amigos e do time forte aqui, que é a mesma família, vai se beneficiar da cidade de Cocal dos Alves. Vai se hospedar em Cocal dos Alves. O que acontece? Essas pessoas que estão acostumadas a viver nessas mamatas, nesses cargos que não trabalham, são cargos agregados, eles não vão sair. Vai ter que dar um jeito de colocar eles na prefeitura de Cocal dos Alves. Agora segura essa. Cocal dos Alves não tem estrutura para aguentar essa carga. Então a prefeitura, por ela ser pequena, ela não vai suportar essa facada. E aí nós vamos mergulhar no abismo. E eles não vão estar preocupados porque eles vão dizer assim, não tem problema, na próxima eu já posso entrar, que é o atual prefeito, na próxima, depois de 4 anos ele pode, e ele se acha super aceito lá, então a gente faz o que a gente quiser e não se preocupe que eu volto. E joga daqui a 4 anos. Joga a culpa no laranja. E joga a culpa no rapaz, poxa. No laranja. Eu prefiro falar assim, olha só, ele joga a culpa no rapaz, o que acontece? Esse povo não joga para perder. Se der desse jeito, vai nos beneficiar. Se der desse, vai nos beneficiar. Vamos lá. Imagina que deu tudo errado. Ele diz assim, cara, coloquei meu sobrinho, rapaz novo, não tinha experiência, eu não pude ficar. E aí acabou acontecendo umas coisas. Mas não se preocupe que já eu volto. E você já me conhece, vai ser legal. Ele vai implantar isso. Ou então, a segunda coisa é que eles podem brigar rápido, não... Primeiro ano eles podem brigar, isso pode acontecer também. E se brigar, também nós caímos no abismo porque a pessoa não tem estrutura, não tem articulação para tocar uma cidade, você entende? Então, de qualquer maneira, pode dar problema, mas beneficia ele. Eu quero dizer isso, de qualquer maneira beneficia. Por quê? Porque se eles brigarem, 4 anos depois ele tenta vir de novo e tomar a cidade, tá entendendo? Então ele não joga para perder. Essa sua questão de não ter capacidade para administrar... me faz lembrar um caso aqui, é o Hudson, né, o rapaz lá. Esse rapaz, o irmão o sobrinho do deputado de escamoteamento, ele comandava aqui o Detran de Cocal.
E eu recebia muitas denúncias aqui, que ele chegava tarde, chegava 10 horas, atendia o pessoal mal. Então eu te faço essa pergunta. Se o cara não conseguiu administrar uma pequena repartição, que é o Detran, em uma cidade, para comandar uma cidade do porte de Cocal dos Alves, né? É complicado. Cara, eu há uns 3 anos atrás, quando eu vim aqui nessa cidade, eu fui até a prefeitura e na época eu estava fazendo, um amigo meu que trabalha comigo estava fazendo um transporte escolar. E aí, cara, a gente estava entrando com uma van nova que a gente mandou, uma van top, e estava entrando numa estrada muito ruim para buscar as crianças. E eu fui pedir humildemente para ele, cara, dá uma arrumada nisso aí, porque esse carro é baixo, ele não consegue passar legal aqui. Cara, enquanto ele falava comigo, ele olhava para o outro lado. Ele não disse um sim, ele não disse um não, ele disse meia dúzia de coisas sem conexão e nada foi resolvido. Então, assim, naquele dia eu percebi que ele não tem estrutura para administrar uma cidade, certo? Então, assim, agora, falando, eu tive que entrar nessa situação de transporte escolar. O que aconteceu com a gente? Há uns 4 anos atrás, teve uma decisão aí que o veículo para trabalhar na escola de Cocal dos Alves, carregar as crianças, ele tinha que ter no máximo 10 anos. Acima de 10 anos, o carro já não trabalhava mais. E aí eram uns carros muito ruins, eu tive aqui, eu vi, tipo assim, precário mesmo. Aconteceu uma conversa e eu falei junto com o Valdeci, meu sócio, trabalha comigo lá, é um pai de família, gente boa, é meu primo, trabalha comigo em Angra dos Reis. Abraço aí pro Valdeci, meu amigo, meu primo 10. Então, na época, ele veio aqui, ele falou, poxa, João, vamos investir aqui no transporte escolar. Eu conversei aqui, disse que tem uma licitação, não sei o que, vai ser legal. Eu falei, poxa, bacana. Mandamos 2 carros. Zerado. Lindo, 2020. Uma Ducato, 16 lugares, e uma Renault, 16 lugares. Linda, ar-condicionado, perfeita, zero, carro novo, cheirando, digno de trabalhar com criança. Digno de trabalhar com criança. Beleza. Chegamos, começou a trabalhar, pegamos um lote insustentável, né, que foi uma licitação. Aí eu comecei a entender o que era essa licitação deles. Não é 100% legal. É meio que controlada. Aí você vai me falar assim, poxa, João, mas a licitação é eletrônica, não tem nada. Óbvio que tem. Beleza. A moral da história, esse Valdeci, ele começa a operar, e ele tinha e tem uma estrutura, e ele morava no Chafariz. E esse cara começou a se destacar. Ele pegava o carro dele, levava as crianças para o esporte. Fim de semana ele enchia a van, enchia a Hilux, e levava o pessoal para jogar futebol, para brincar. Era aquele cara que estava, se adoecia uma pessoa próximo lá, ele que atendia. Fazendo um trabalho social. Fazendo um trabalho sem pensar em política, sem pensar em nada. Mas é assim que as pessoas se destacam, você está entendendo? Ele começou a incomodar. Vou explicar por quê. Chega uma pessoa humilde, um eleitor do vereador A, né? Chega e fala, poxa, preciso disso, preciso de um carro para alguma coisa. Essa pessoa não atende. Chega no Valdeci, pô, Valdeci, meu filho tá passando mal, preciso que leve em Parnaíba, Teresina, alguma coisa assim. Não, de boa, tá aqui, ó. Vamos lá. Então, sem querer, tu começa a incomodar essas pessoas, porque para eles é o seguinte, ele não faz e ele não quer que você faça. Porque se você fizer, você derruba ele. Ele quer dizer um não e que você não tenha recurso para ir realmente. Beleza. Então, quando esse Valdeci começa a se destacar, terminou o ano, foi para o próximo ano, teve uma nova licitação. E nessa licitação, a gente percebeu que ela foi encomendada por pessoas de fora do município, de Piracuruca, de Teresina, pessoas meio que contratadas para derrubar os lotes que o cara concorria. Era um plano para realmente tirar. E aí, você vê lá, as pessoas que tinham lote lá, foram preço normal, coisa normal, mas tinha alguém derrubando até ficar insustentável. A linha de vocês. Isso aí. Quando ela fica insustentável, a gente toma uma decisão, o Valdeci toma uma decisão. Eu não vou fazer.
Quando eles derrubam o preço desse lote que pertencia, que era o lote que a gente estava concorrendo, que o Valdeci estava concorrendo, ele derruba a um ponto de você não poder operar. E aí você larga. Eu falo, não quero. Mas aí você tem aquilo, poxa, é licitação. Então o cara foi no meu, beleza, tô de boa. Mas aí tu começa a entender o que estava acontecendo. Existia um plano de que derruba esse cara, corta a perna dele, ele tira os carros e eu coloco as pessoas que eu quero nesse lote. Coloca os nossos. Eu coloco os nossos. Realmente coloco os nossos. Aí você vê que aparece carros que tem combustível pago pela prefeitura, motorista pago pela prefeitura, quando tu vai ver no final das contas, e aí é mole de operar. Porque se eu estou competindo contigo, eu tenho que pagar mão de obra e combustível, e você não precisa pagar mão de obra e combustível, como é que eu vou competir contigo? Não dá. Então era meio que uma manobra. Percebendo essa manobra, o que a gente faz? Tira os carros e vai embora. Um a gente vendeu aí, rápido, o outro a gente levou embora. Então o prefeito fez isso justamente preocupado em o rapaz crescer futuramente, sair como candidato e atrapalhar os planos deles. Com certeza, quando você cresce numa cidade igual essas, comandada por esse povo, você cresce, ele pensa o seguinte, pô, se esse cara crescer, ou ele vai ficar caro para mim, para ele estar comigo, ou então ele vai ser uma pedra no meu sapato. Ele pode ser o meu substituto. Então ele não deixa você crescer. E mais uma vez eu falo, é um plano. Empobrece o teu povo e tenha controle sobre ele. Porque se você tiver o teu trabalho, que você ganha bem, que cuida da tua família, que você acorda cedo, vai lá, bate ponto e trabalha, e seja digno do seu salário, você não baixa a cabeça para ninguém. É por isso que não existe mais concurso público. Eles não querem mais contratar pessoas de concurso, eles querem agregar. Porque ele diz para você o seguinte, coloque a foto do meu candidato nos seus status. Se você não colocar, eu tiro os seus 600. Porque isso é um termômetro para mim saber se vocês estão. Chegou um ponto tão crítico que você não pode curtir a publicação de um candidato do outro lado. Um exemplo, o cara é da gestão atual, ele apoia o prefeito atual. Mas aí ele gostou de uma postagem do Amaral e ele curtiu. Se ele curtir, ele vai receber uma ligação imediatamente. Como assim? Perdemos ou não perdemos a liberdade? Lá no meu povoado, Chafariz, eu tive essa experiência, porque sempre que eu venho, eu faço um churrasco, junto todos os amigos, afinal a gente cresceu junto e tal. A gente faz uma comemoração junto às pessoas. Há uns dias atrás eu fiz isso, fui na casa de todo mundo, convidei todo mundo. Pessoas, meus amigos, chegavam para mim e falavam, João, você desculpa, cara, mas eu não posso, você me entende. Meus tios, meus primos, João, desculpa, cara, mas se eu for, eu vou sofrer alguma retaliação, porque eu tenho um negócio aí. Isso é perder a liberdade. Sabe como é que eu comparo? E eu não estou criticando o povo, porque esse povo foi humilhado e empobrecido para ter que chegar a esse ponto. Eu não culpo eles, porque você sabe, o cara mora no interior, ganha R$600 para não fazer nada. Ele só ganha essa ajuda. Para ele é ótimo. Não estou dizendo que o cara não vai receber isso, deixa ele receber. Só que da maneira que ela é feita, ela é errada. Era melhor que ele chegasse e contratasse ele por um salário mínimo. Porque se ele contrata por um salário mínimo, esse rapaz, ele vai trabalhar realmente e vai ser digno do salário dele. Ele não está fazendo nada ilegal, ele não precisa estar escondido. Certo? Então eu não concordo com essas coisas que acontecem na nossa cidade. E por isso eu cheguei aqui, eu já sabia de alguma coisa, eu me deparei com isso. E aí comecei a falar e comecei a incomodar algumas pessoas. Só que eu quero dizer para essas pessoas, você, pessoa física, você amigo, você eleitor, eu não tenho nada contra você. Eu não tenho nada contra você.
Eu tenho contra a gestão. E a gestão, ela pode ser e é saudável você criticar. Porque se a gente tiver numa situação de não poder falar, de não poder criticar, e uma crítica saudável, eu não estou xingando a pessoa, eu não estou xingando a pessoa do prefeito, estou falando do que acontece na cidade. E para as pessoas que entendem isso, pode analisar direitinho, falar, olha, a concorrência, a oposição, ela é saudável. Numa cidade que não tem oposição, as coisas não acontecem. A ideia é o seguinte, quando você tem uma oposição de peso, as coisas começam a acontecer. Eu te digo que a gente aqui, eu cheguei ontem conversando com o Amaral e tal, a gente já fez milagre. Milagres de 8 anos que essa gestão não fez, uma palavra nossa já fez milagre. Tem lá no chafariz uma pessoa que tinha lá uma situação prometida para benefício da família, que é justamente o poço. A família não tem água a vida toda da água pública que tem lá, da água da prefeitura, ela nunca teve. Mas existe uma promessa. Esse ano eu faço, esse ano eu faço, esse ano eu faço. Você nunca fez. E, curiosamente, depois de 8 anos, quando eu chego, eu vou na casa dessa pessoa. E eu digo para ele na frente de um vereador. O vereador estava lá e eu digo assim, meu amigo, olha só, já resolveram a situação da sua água? Ele falou, pô, João, eu continuo na mesma, tem dia que não tem água para tomar banho, tá a situação. Aí o que eu faço? Eu falo para ele assim, meu amigo, olha só, escolhe o lugar do poço que você quer, desse ou desse. Escolhe o lugar que você quer, marca aqui, e o prefeito está vindo ali de casa em casa, e estava vindo, estava do lado da estrada. Você fala para ele que se ele não fizer, essa semana eu faço e eu te dou de presente, não é prefeitura não. Porque eu já fiz vários para as pessoas e eu vou fazer para você. Você diz para ele o seguinte, olha, se você não fizer, o João pediu para você o seguinte, se você não fizer, ele faz. Isso foi, por exemplo, à tarde de hoje. 2 dias depois a máquina eu ouvi o barulho, a máquina estava perfurando o poço. Mas isso, se realmente for, a prefeitura que está fazendo caracteriza crime eleitoral. Mas aí é aquele negócio. Vai atrás. O povo esclarecido dessa cidade pode ir atrás. Porque é benefício. Se eu te seguro sem te dar acesso à água da cidade, né? E aí eu chego na véspera de eleição, eu vou lá no teu quintal e cavo um poço, para você ser grato pro resto da vida. Se chamar de seu. É na beira da estrada? É na beira da estrada. Mas todo mundo está vendo o que acontece. Certo? Então, outro milagre. Alberto Brandão. Quem conhece aqui Alberto Brandão? Quero mandar um abraço para ele. Meu ex-cunhado, gente boa. Alberto Brandão nunca deixou a nossa família, mesmo ele não estando mais casado com a minha irmã. Sempre que alguém da família precisou de algum auxílio lá em Teresina, ele que tem uma casa de apoio lá, é um cara que nos ajuda. Eu sempre também ajudei ele quando pude, há um tempo atrás, sempre para fazer essa benfeitoria que ele fazia. Exemplo, adoece uma pessoa, às vezes tem recurso até para poder ir para Teresina, fazer seus exames, resolver sua vida lá, mas muitas vezes precisa do conhecimento. Se você pegar uma pessoa do interior que não tem conhecimento, que não conhece Teresina, joga ele lá mesmo com dinheiro no bolso, o cara não tem condições de procurar os melhores médicos, melhores clínicas, precisa de um guia. E o Alberto Brandão fazia isso. Moral da história. Alberto não tinha recurso nenhum para manter essa casa de apoio lá. Ele cobra das pessoas, que eu acho um erro. Eu acho um erro não ele cobrar. Eu acho um erro não ter um setor público para bancar aquilo. Certo? Então as pessoas pagam a passagem até a Teresina. Teresina paga a casa que ele se hospeda lá para poder ir para o médico. 2, 3 dias, você sabe que tem que receber exame e tal. Beleza, o Alberto nunca teve um salário lá deles. Quando a gente iniciou essa situação, eu liguei para o Alberto, falei, Alberto, vem com a gente. Eu vejo que você tem potencial e eu queria que você fosse o nosso vereador. A gente tem um convite para você. Vem ser vereador em Cocal dos Alves, que você vai bem. Você tem nome. O Alberto gostou da ideia, falou, beleza, cara, vamos ver. E estava super animado. Nosso amigo lá soube.
nosso ex-prefeito lá soube, foi até o compadre Alberto. Não, pode deixar que nós vamos arrumar. O que ele fez? Ele vai até o Alberto e oferece um emprego. O Alberto Brandão hoje está na folha de pagamento de Cocal dos Alves. Qualquer um pode puxar e ver. Eu te pergunto, 8 anos sem ajuda. Lembraram do cara só agora. Lembraram? Aí eu volto a falar para você o que é oposição. Quando você tem oposição é o seguinte, ou o prefeito faz ou a oposição faz. Quando nós chamamos o cara para trabalhar com a gente, para vir para a política com a gente, eles pensaram, poxa, esse cara dá um efeito. Aí enxergaram ele. Enxergaram, mas enxergaram de uma maneira. Não quiseram ele como líder, não quiseram ele como vereador. Para não crescer. Para não crescer. Nós vamos cortar você pela raiz. Eu te dou um salário, você não vai para lá e você fica aqui no seu canto. Você está entendendo? Que é uma maneira também de não ver os pré-candidatos, as pessoas que se destacam, ou ele fica lá na oposição, fica. Quando termina o período de filiação, eles vão em cima, chama o cara, compra o cara e diz, puxa, cara, não dá mais tempo você vir de candidato porque já passou. Mas isso é um plano, porque eles não querem alimentar uma liderança. Isso aconteceu bem aqui no Carnaval, Chaga do Edson. O cara que tem uma oficina lá. O cara era oposição. O cara nunca teve uma oportunidade para vir de vereador. E é o sonho dele. Eles esperaram passar o período de filiação, os partidos. Passou, bateram na porta. Agora, sobre a negociação, só Deus sabe, mas levaram. Não levaram os eleitores dele. Levaram o sonho dele. E eu fui na loja dele justamente para me falar com ele. Eles levaram seu sonho. Por quê? Você estava acreditado na população, você estava querendo fazer uma situação, você era um líder, eles cortaram a sua perna. Por que não te chamaram para candidato? Poxa, você quer trabalhar? Vem de vereador com a gente. Não, esperaram passar para chamar. Hoje ele está como apoiador de alguém. E agora? Cortou o sonho do cara. Esse cara, ele politicamente, eu não sei quando que ele vai se recuperar disso. Então o que mostra é que todos que levantam, que tem potencial para crescer e oferecer algum risco para o grupo, eles vão lá e... Com certeza, não tenha dúvida. É por isso que eu te falo. Eu vi uma postagem aí num grupo de uma pessoa que se formou aqui, que mora fora, não sei aonde aí, e que fez um elogio que a cidade tá maravilhosa, que é o desenvolvimento, que é maravilhoso, não sei o que tem. No grupo lá tá, nem sei o nome do cara. Mas ele faz super elogio, mas mora fora. Você tá entendendo? Olha só o que é ter coerência. Eu sou da cidade, eu amo esse lugar, eu queria investir aqui sim, eu queria criar a minha família aqui, contribuir para o crescimento dessa cidade, certo? Viver aqui com a minha família que está toda aqui. Mas eu te digo, eu não tenho coragem de investir, de mudar para cá, enquanto tiver na gestão desse povo. Por quê? Porque eles têm como princípio não deixar ninguém crescer na cidade. Se você cresce na cidade, você é uma ameaça. Ainda mais eu que falo pra caramba, você imagina. Se eu chegar aqui, não tenha dúvida que eu vou entrar na política. Não tenha dúvida. Voltando nessa questão aí que você falou que você fala demais e tudo, aí você chegou em Cocal dos Alves, como você sempre fazia suas festas para convidar os amigos. Agora, quando você foi realizar a sua festa, seu churrasco, que convidou o pessoal, a galera não apareceu. Muitos chegaram até a mim logo no convite, falar, cara, não posso ir. Não precisa explicar, porque se a gente já fez uma leitura da cidade, já sabe o que está acontecendo, eu não quero constranger a pessoa de perguntar o porquê. Mas só o fato dele falar não posso, ele já explicou para mim o que está acontecendo. E você sabe que tem pessoas ligadas à família que fazem parte lá, tem algum empreguinho? Muitas pessoas, essa prática ela está impregnada em toda a cidade. Você pega um salário mínimo, divide entre 2 ou 3 pessoas na família. Só que assim, não precisa trabalhar. Só que acontece o seguinte, para as pessoas humildes e simples do interior, ganha um salário mínimo dividido para 2, 3. Para as pessoas da cidade, os caras de nome e tal, isso é bem mais salgado.
Se você for ver lá, tem gente ganhando 2.800 e quando você chegar na função dele, gente, nós estamos na cidade da educação. Todo mundo aqui pode pesquisar e ver se eu estou mentindo. Eu gostaria que o cara chegasse e falasse, você está mentindo. Um rapaz do interior, numa família de 4 pessoas, ele ganha uma ajuda, que eles falam, de R$600. Um desses bambamã da cidade ganha 2.800. E aí você vai ver a função do cara, tá lá, cargo não especificado. Vamos traduzir em português? Você não precisa trabalhar. Não faz nada. Não, você não precisa trabalhar. Então, assim, isso não é legal. Porque você deixa de gerar emprego, porque não existe esse emprego, você deixa de movimentar a cidade, você dando uma esmola. Esmola para quem é humilde e enriquecendo quem já é mais ou menos bem financeiramente. Então, assim, e eu não gosto de falar, eu nem queria estar falando negócio de compra de votos, porque eu acho o fim, certo? Mas o voto, o seu carro pode ser melhor do que o carro do que o meu. A sua casa, você como político, um exemplo, estou falando deputado, prefeito, tudo do político, do prefeito, pode ser melhor do que o seu. Mas enquanto tiver democracia nesse país, o teu voto, o voto do prefeito não vale mais do que do rapaz humilde lá do chafariz que está agora trabalhando na roça. Por que que ele é tratado com migalhas e por que que os outros estão tratados com riquezas? Você está entendendo? Então isso mais uma coisa que eu não concordo. Não estou dizendo para comprar ninguém tudo ao mesmo preço, até porque não se compra. Se o cara chegar na minha casa e usar a palavra como que eles usaram em casa de pessoas da minha família, o que você está precisando? A gente está dando 500 por cabeça. Como se estivesse comprando gado. 500 por cabeça. Isso abertamente. É óbvio que agora, depois que eu explanei, falamos pra caramba, todo mundo falou, vai ser mais difícil. Eles chegam na casa, o grupo, e o rapaz, o proprietário da casa está na varanda, eles chamam para a sala. E lá já vai direto ao assunto. E aí, essa grana que o atual prefeito com o sobrinho lá está oferecendo, é do bolso do prefeito? É óbvio que não. Aí, aonde que manda? Quando as pessoas não esclarecidas, ele fala assim, o prefeito, ninguém tira, o prefeito ganha porque ele tem dinheiro, ele não tem dinheiro. Esse dinheiro é da cidade, esse dinheiro é do povo. Enquanto ele tira esse dinheiro, falta dipirona no posto, falta um médico no posto, falta a merenda escolar, que muitas vezes as crianças estão com a merenda escolar bem, bem fraca por esse motivo, porque as coisas são tudo superfaturadas, entendeu? Então, assim, é uma prática, mas é só aqui no Piauí? Não é só aqui no Piauí. Em muitos lugares. Só que aqui, por ser distante, e pode ver que não tem uma fiscalização, até por parte dos vereadores. Os vereadores não entenderam ainda que a função deles é justamente criar as leis da cidade, mas também fiscalizar o executivo, o prefeito. Eles têm que fiscalizar. Mas eles não fiscalizam. Eles vão assinando o que se precisa, sabe lá Deus como, e nada se faz. Então, assim, quer provar que você tem compra de votos? Não quero provar. Eu só quero falar que o que eu estou falando aqui, todos sabem como é que funciona. Tentando conscientizar, na verdade. Aquele que não foi comprado antecipadamente com os R$600, ele é comprado agora. Nos dias que antecedem a eleição. E eu quero, mais uma vez, fazer o pedido para o povo dessa cidade, você, que realmente tem necessidade. Se o cara chegar na tua casa te dando dinheiro, pega, o dinheiro não é dele. Ele só foi um portador para levar até você, porque esse dinheiro já devia ter atingido a tua família há tempo. Ela não atingiu porque ele bloqueou no meio do caminho. E agora ele está indo levar. Só que você não precisa dar nada em troca. Recebe. Mas não dá nada em troca. Até porque a tua parte com ele, você já fez. Você votou nele 2 vezes, 8 anos. Então, filhão, esquece. Agora, vida nova,
vamos dar oportunidade para outra pessoa. Voltando lá atrás, na questão quando você se preocupa que o município de Cocal dos Alves pode ser administrado por uma marionete, e pode ser mais grave ainda caso o atual prefeito eleja seu sobrinho, pela questão de a gestão de Cocal, o deputado que comanda a cidade de Cocal, vai perder, porque o candidato Douglas de Cocal está muito queimado. Eu costumo chamar ele de laranja 02, é uma laranja podre, que já assumiu a gestão de Cocal podre, pagando contas particulares com recursos da saúde e tudo. O que ocorre? Ele não deslancha, está muito ruim o nome dele, o grupo em Cocal convocando os contratados, dando pressão psicológica, quem não participar vestir a camisa está fora. Então a gente vê que realmente está perdido para eles. E aí pode acontecer do deputado se alocar em Cocal dos Alves para utilizar a estrutura da prefeitura de Cocal dos Alves para tentar se reeleger, se o seu sobrinho foi eleito lá. Mas é justamente isso. E se você explorar de uma cidade com esse orçamento lá, realmente vai ser difícil, porque eles estão acostumados com muito. Você tem as duas cidades. Porque se perder aqui Cocal da Estação, vai ter uma chuva de agregados daqui para lá. Não falando só da época de reeleger o deputado, mas assim, desde já, vai ter uma chuva de pessoas agregadas aqui. Essas pessoas da mamata, que vão ter que se beneficiar da pequena cidade, do pequeno orçamento. Quem vão sobrar? Vão sobrar os mais humildes. Esse valorzinho que estão dando aí de 600, 700, etc e tal, isso aí não vai durar por muito tempo, você já sabe. Isso aí é só um ajeitado. Eles têm um jeito de falar que diz que é um ajeitadinho. Não, deixa que nós vamos fazer um ajeitadinho para você, que são, no caso, esses 600. Gente, não estou falando do povo. O povo tem necessidade, sim, uma necessidade que foi criada justamente pela má administração. E eu te digo, uma má administração no meu ponto de vista, mas para eles um plano. Eles estão fazendo o dever de casa direitinho. Como eu te falei, empobrece, derruba o cara, mas na hora que ele tiver com a corda no pescoço, é você que tira o laço. Porque quando você tira esse laço, vai ficar grato, você é grato. Poxa, o cara chegou, me salvou na hora que eu mais precisei. Quer ver um exemplo? Eu não sei o que passa na cabeça de um gestor, que para mim, eu conversei com ele muito pouco. Recentemente aconteceu uma situação no povoado ali próximo de Chafariz, eu não vou dar o nome, até porque fica feio voltar esse assunto, mas eu vou falar por longe, as pessoas que interessam vão entender o que eu vou falar. Essa equipe de candidatos, atual prefeito e candidato a prefeito e vereadores, chegaram até uma residência de um amigo, de um senhor conhecido, e lá ele usou a palavra seguinte: estamos juntos, né? Você sabe que quando sua filha precisou, eu mandei a ambulância por 2 vezes para ela, para Teresina. Aí eu te pergunto, esse rapaz chorou, ele queria pedir o Pix para perguntar quanto que cobra das 2 viagens que ele queria pagar, até porque essa moça, ela até veio a óbito, e essa história voltou à tona na casa da família. Com essas palavras: você sabe que quando você precisou, eu mandei a ambulância por 2 vezes. Eu quero falar para essas pessoas o seguinte: vocês não sabem que isso é o básico dos básicos, que independente de para quem você votou, de para quem você vota, esse recurso, ele vem para atender a população? Seja a ambulância, seja o posto de saúde, seja o hospital, seja qualquer coisa da cidade, é para a população? Como é que você tem coragem, como é que a pessoa tem coragem de falar isso? Ainda mais quando você deixa a desejar na cidade, o hospital não tem nenhuma estrutura, os postos de saúde não tem nenhuma estrutura, não tem uma dipirona. E aí você pega a ambulância e leva essas pessoas para fora do município e depois você fica jogando na cara. Isso eu não concordo.
Eu não concordo. E falam essas coisas na casa de pessoas humildes, que não são esclarecidas. E não tem coragem até de rebater, de questionar. Porque se falar na casa de uma pessoa esclarecida, o mínimo que seja, ele vai falar, a ambulância não é sua. Você está lá para administrar, ela é nossa. Ela está para servir o povo daqui. Entendeu? Então essas coisas que acontecem, por isso que eu te falo que eu queria esse espaço para levar o maior número de pessoas, ouvir o que eu estou te falando. A gente tem que parar com isso. Vamos pegar essa juventude aí e vamos acreditar que pode ter mudança, que a cidade é rica, a cidade pode ser rica. Uma cidade como Cocal dos Alves, a única empresa que pode chamar de empresa que tem pública é a prefeitura. Na prefeitura de Cocal dos Alves, ela mantém todo mundo no cabresto porque ela própria não permite que venha uma empresa de fora gerar emprego. Porque escuta bem, se a empresa é o bambambam, ele controla todo mundo com isso. Porque é ali que ele te dá o emprego, é ali que ele te dá essa verba de 600 e tal, e mantém vocês ali numa situação. Imagina que eu, como gestor, eu procuro empresário que queira investir na cidade e digo o seguinte, vem investir na minha cidade, eu vou te colocar como isento de imposto. Você tem ideia de quantas empresas vêm? Nós estamos localizados, Piracuruca, Parnaíba, Maranhão, Ceará, nós estamos no meio. Nós temos matéria-prima. Por que nós não temos uma fábrica instalada para gerar 800 empregos? Porque são 800 pessoas em 800 famílias independentes. E esses gestores, eles não querem a sua independência. Porque se você trouxer aqui, vamos falar que você traz 3 empresas e você emprega 2.000 pessoas ganhando e trabalhando e ganhando um salário digno para a tua família, você é independente. A tua liberdade está ali. Então você não vai baixar a cabeça para ganhar uma merreca, uns 600 reais. Então o fato de não ter empresas grandes nessas cidades não é porque o povo não quer investir aqui, é um plano para não acontecer. Porque se acontecer, tira. Vou te contar o que acontece bem aí nas outras cidades mais esclarecidas e mais desenvolvidas. Quando a prefeitura ela tem um emprego de qualquer coisa, ela coloca no jornal, procura-se profissional. Salário X, procura gari, procura professores, procura pedreiro, procura eletricista. Eles colocam no jornal procurando funcionários para trabalhar. E muitas vezes o cara fala assim, não, ali no setor privado, o cara está pagando 2.500, aqui está pagando só 2, vou não. Você está entendendo o que é desenvolvimento? Mas aqui o cara não quer ter um concorrente porque passa a ser um concorrente. Uma empresa privada, geradora de emprego, nas proximidades Cocal dos Alves e Cocal da Estação, ela vai ser simplesmente um concorrente. Você está entendendo? Por quê? Eu não vou baixar a cabeça para o meu vereador, porque ele está me humilhando por uma merreca, porque ali tem um emprego para me manter minha família. Então esse é o ponto de vista. Então o que a gente tem, quando eu falo a gente, eu estou indo embora já, vou ficar um pouco afastado aí, vou ficar por longe, vou orientar, vou falar alguma coisa que puder com o nosso candidato que é Amaral, mas eu já conversei muito com ele sobre isso. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar trazer investimento para a cidade, para tirar essa corda do pescoço das pessoas. Você não tem que dar, você tem que dar trabalho, você tem que dar oportunidade para as pessoas. Aqui nós só tem trabalhador, filho. Eu cheguei numa cidade há 18 anos atrás, 20 anos atrás, eu não sei, mais ou menos isso. Eu cheguei numa cidade carioca. Eu fiz fortuna. Hoje, eu e o meu sócio, Valdeci, como vocês sabem, eu me sinto um cara... Eu não estudei, olha bem o que é, eu não estudei, eu não tive uma oportunidade como os meninos de hoje têm aí.
porque a gente trabalhava até meio-dia para estudar à tarde. Então a vida que me ensinou. Mas assim, o povo piauiense, ele é trabalhador. Eu só vi uma oportunidade. Eu comprei meu primeiro barco para 4 pessoas. Menos de 2 meses eu estava comprando o segundo. E eu não parei mais. Eu tenho uma frota de embarcação que faz um trabalho maravilhoso dentro das terras alheias que eu cheguei, que eu caí de paraquedas, e eu conquistei o meu respeito. Com o meu trabalho, com pessoas, com grandes pousadas, com grandes hotéis que falam assim, vamos com a Mariana que é responsável, que o cara é responsável, que a empresa tem credibilidade e nós vamos colocar a segurança da nossa família na embarcação dele e vamos para o mar fazer um passeio. Você está entendendo? A gente só precisa de oportunidades. E voltando no Amaral, quando eu falei para ele, fazer um jeito de gerar emprego nessa cidade. Fazer uma situação diferente. O Amaral está indo de casa em casas. Não dá para a gente competir fazendo encontro com uma prefeitura que te dá 20 mil de gasolina para o pessoal encher o tanque para fazer uma carreata. Ninguém vai fazer isso. A gente vai bater, ele vai bater, eu não vou estar com ele vai bater nas portas das pessoas e falar, olha, tá bom para você? Se não tiver, vamos mudar. Vamos tentar fazer uma outra situação, outra maneira de gerir essa cidade. Vamos parar com essa situação que existe hoje e levar a cada pessoa essa maneira. Então, assim, um povo piauiense, trabalhador, você chega no Rio de Janeiro, em todos os lugares tem. Nós temos pessoas trabalhando nesse mundão todo, pessoas competentes, pessoas que querem trabalhar. Só falta oportunidade. E é o que eu tenho para te falar, meu amigo. É complicada a situação que eu encontrei nessa minha viagem ao Piauí, ao Cocal dos Alves. Eu encontrei um povo meio travado. Se você chegar num bar, se você chegar num restaurante e você começar a falar, ninguém conversa contigo. Eles se fecham para não ser prejudicado, porque todo mundo tem um jeitinho, um ajeitadinho, como eles dizem. Meu amigo João Paulo, eu quero te agradecer aí por você ter aceitado o nosso convite. Eu não conheci o João Paulo aqui, eu sou de Cocal dos Alves, nasci de Cocal dos Alves. A minha família veio embora para Cocal quando eu tinha 3 anos de idade. E conhecendo aqui o João Paulo, vi que é uma pessoa boa e que tem um sonho idêntico ao meu, que também luta por liberdade e que quer ver Cocal dos Alves crescer, evoluir. Mas que isso não aconteça apenas para meia dúzia, apenas para um grupinho de pessoas igual está acontecendo agora. Ele quer ver isso no coletivo. Ele pensa futuramente em retornar para Cocal dos Alves, lutar por Cocal dos Alves. E eu já estou aqui lutando e espero que esse futuro esteja bem próximo para a gente lutar juntos pelo nosso estado do Piauí, para a gente lutar pelas nossas cidades. Te agradeço aí por você ter aceitado o nosso convite e fique aí à vontade para suas considerações finais. E isso aí é o que você falou. Eu penso sim em voltar e vir para minha cidade para morar aqui e contribuir para o crescimento da cidade. Mas, da situação que se encontra nesse momento, eu não faria. Por quê? Porque justamente, se eu chegar aqui, eu vou iniciar um trabalho. E se eu iniciar esse trabalho, eu vou incomodar os poderosos. Então, assim, para não ter problema, eu quero planejar uma vinda, mas quando essa cidade entrar no ritmo, pegar o trilho de volta, porque desse jeito eu prefiro não vir. Bom, mais uma vez eu quero agradecer, tá, o espaço aqui, dizer que a gente procurou esse espaço, através do nosso amigo aqui, justamente para chegar nas pessoas que eu sei que atinge o maior número de pessoas, essa nossa fala, essa nossa informação. As pessoas não podem ir no encontro para conversar com as outras porque é prejudicada, não pode ouvir você. Mas aqui pelo Instagram, ela pode ouvir. Ela não pode curtir, tá? Você não pode curtir. Você que é do outro lado, se você curtir, você vai receber um telefonema dizendo, você não pode fazer isso. Você viu a que nível chegou? O eleitor lá da situação, se ele, mesmo que ele queira acompanhar o seu trabalho, ele não pode, ele pode visualizar, mas ele não pode curtir. Chegou a esse ponto a liberdade do povo. E para quem fala que eu vim aqui, que sou um aventureiro, que cheguei ontem, que tal, que deixe bem claro que eu sou filho dessa cidade, eu saí há 20 e poucos anos daqui, trabalhando nesse mundão, sempre com a esperança de voltar,
plano de voltar para nossa cidade, de viver bem aqui, de trabalhar, de contribuir aqui. Sobre investimento na política não tem. Eu quero contribuir de uma outra maneira, até porque eu vi que na última situação aí, que rasgaram dinheiro alto aí, né? E eu não concordo com isso. Portanto, sem dinheiro, mais informação. Meus caros amigos e amigas, eu quero agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês, ter ficado com a gente até esse exato momento, e tem um convite para fazer para vocês. Agora, terça-feira, dia 20 de agosto, vamos estar recebendo o candidato a prefeito de oposição de Cocal dos Alves, o nosso amigo professor Amaral, juntamente com o seu vice Brandão, tá? Nesta terça-feira, e eu conto com cada um de vocês. Ótima noite de domingo, valeu pessoal!